Vamos lá, Educandário São Jerônimo, História, quarto ano, dia 9/9/2020. Vamos lá. Expedições exploradora, guarda-costa e colonizadoras. Durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrou muito interesse pelo Brasil, pois nessa época estava ganhando muito dinheiro com o comércio dos produtos vindos do Oriente. Entretanto, com o tempo, a falta de interesse de Portugal fez com que os espanhóis, irlandeses, ingleses e franceses rondassem nosso litoral, já que o fato dos portugueses terem desembarcado primeiro aqui não lhe garantia a posse das terras. O rei de Portugal, então, começou a mandar expedições para o litoral brasileiro, a fim de checar se existiam riquezas a serem exploradas de colonizar, ocupando as terras. Essas primeiras expedições são chamadas de expedições exploradoras, tá? A primeira expedição exploradora foi realizada em 1501. Foi comandada por Gaspar de Lemos e tinha o objetivo de reconhecer o litoral e descobrir riquezas. Em relação ao primeiro objetivo, tal como constatado por Pedro Álvares Cabral, a expedição verifica e confirma que as terras descobertas não se tratavam de uma ilha. Por isso, deixaram de ser chamadas de Ilha de Vera Cruz e passaram a ser chamadas de Terra de Santa Cruz. Diversos acidentes geográficos também foram nomeados, como o Cabo de São Roque, o Cabo de Santo Agostinho, o Cabo de São Tomé e a Baía de Todos os Santos. Quanto ao segundo objetivo, essa expedição descobriu existência do pau-brasil, madeira que viria a ser exploradora por Portugal. Aqui vocês estão vendo que é uma caravela. Então, a primeira riqueza brasileira explorada por Portugal foi a madeira de pau-brasil. No começo, os indígenas trocavam essa madeira por tecidos, colares, facas, machados, canivetes, pentes, vidros, espelhos, etc. Com o tempo, outras pessoas se interessaram em comercializar com os indígenas. Então, as histórias de madeiras passaram a ser armazenadas em feitorias, ou seja, construções ao longo do litoral, que servia para guardá-las para que não fossem roubadas. Portugal precisava proteger as terras descobertas e então resolveu mandar expedições guarda-costas. O objetivo dessa expedição era patrulhar o litoral e aprisionar os navios franceses, evitando assim o contrabando do pau-brasil, né? As expedições eram comandadas por Cristóvão Jacques. Porém, como o litoral brasileiro era muito extenso, ele não conseguiu tomar conta de tudo. Diante da dificuldade, o rei de Portugal foi aconselhado a ocupar as terras para evitar invasões e resolveu colonizar o Brasil. Então, ele enviou pessoas para morar em nossa terra. Essa expedição foi comandada por Martim Afonso de Souza e trazia sementes, animais domésticos e instrumentos de trabalho. Também vieram alguns colonos e irmão de Martim Afonso, chamado de Pero Lopes de Souza, para morar nas terras brasileiras. Em breve, o rei de Portugal tragaria outros trechos do Brasil, sendo eles chamados de capitanias hereditárias, pois passavam de pai para filho, né? Por isso que eram hereditárias. Então, para a próxima aula, páginas 99 e 100. Beijos!